a semana capixaba de antiga, vai entrar no finalzinho também, que ele está numa aula de grego. Tá certo? Então, já está gravando aí. Pode gravar. Pode comandar aí, está tudo certo. Só ia te pedir, Aldo, para você fazer a apresentação do Joelson, por favor. Pessoal, só resolver na câmera aqui, viu? Tá bom, Joelson, beleza. Só um segundo. Bom, boa tarde. Então, é uma grande satisfação eu apresentar o Joelson Nascimento, que é meu aluno há cerca de 20 anos já, começou na graduação, iniciação científica, depois foi no mestrado, se destacou em primeiro lugar no mestrado, depois, mais tarde, fez doutorado comigo também pela UFBA, e é professor do Instituto Federal de Sergipe, mas sempre engajado na pesquisa, e, inclusive, agora ele está fazendo pós-doc comigo aqui na Federal do Espírito Santo. Ele tem 50 anos, recém comemorados, né, semana passada, então parabéns mais uma vez, Joelson, virtualmente, eu te parabenizo pelos 50 anos, e a gente tem feito nos últimos anos essa pesquisa sobre a física estoica, muito influenciados por esse cara aí que está aí, ó, esse Eduardo aí, esse tal de Eduardo Boechat, com seu Posidônio poderosíssimo, né, que está, enfim, causando grande turbulência nos estudos estoicos. Inclusive, o Boechat, eu organizei com 2 alunos meus, o Danilo e o André, um grupinho para estudar alguns fragmentos de Posidônio. Foi inclusive você também, Joelson. Aí, se você quiser participar, só uns poucos, só para falar daquela questão da tripartição da alma de Posidônio. Vai ser, eu vou te mandar o material você já conhece, né, mas se eu puder fazer uma contribuição com a gente vai se reunir tipo uma vez por mês em data a combinar, né? E, enfim, mas é isso aí. Espero que tenham apresentado bem o Joelson e deixo a cargo de vocês agora. Eu vou ter que ir para outra reunião, mas eu estou ouvindo ao mesmo tempo aqui, tá certo? Na medida do possível. Estão me ouvindo bem? Primeiro pedir desculpa, pessoal, porque eu não vi que o link estava no e-mail, eu fiquei aguardando, aí logo 2 horas eu vi que ninguém apareceu, mandei o link para o Aldo, e aí ele disse, não, estava no e-mail, aí ele mandou o link para mim, por isso que eu cheguei um pouco agora. Então, para começar, eu queria primeiro agradecer, né, pelo convite, Fernando, porque realmente é uma honra para mim estar apresentando aqui, porque o nível de excelência do grupo não tem o que questionar, né? Realmente, então é uma oportunidade boa para eu mostrar o meu trabalho para vocês, porque é assim que a gente faz filosofia, né? De forma bem dialética. Sempre a gente está escrevendo e tá, porque a gente sabe que poucos vão ler o que a gente escreve. Então, se a gente não pegar o nosso texto e gritar, para as pessoas ouvirem, ninguém vai fazer. Então, essa oportunidade que eu tenho de falar o que eu estou escrevendo e ser questionado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, claro, Aldo, que estava aqui, um grande orientador e amigo até hoje. E esse terceiro ponto é Eduardo, que Aldo falou que ele foi o grande responsável. Só queria falar um pouco disso, porque eu comecei a pesquisar em final de 2018, por aí, pesquisar as emoções no estoicismo. Eu não tinha pretensão nenhuma em entrar pela física. Só que quando eu comecei a explorar o conceito de patos, que é impulso excessivo causado pelo pneuma, com toda essa relação, eu tive que voltar para a física. E eu praticamente fiquei mais da metade do doutorado preso na física, sem começar a falar das emoções. Porque foi algo tão assim, monumental, a física histórica, eu falei assim, nossa, eu preciso falar sobre o patos. Então, se eu não começar, eu tive que parar de estudar física
para poder começar a ler sobre alguma coisa de Zenão, Crisipo, e aí veio a bendita qualificação. E o Eduardo estava na minha qualificação. Só para vocês terem ideia da importância dele. Aqui, Eduardo. O microfone está desligado, Eduardo. Não, tá ótimo. Isso aí. Obrigado, obrigado. E Eduardo estava. Quando Eduardo viu o meu trabalho, Eduardo tem um jeito muito peculiar, né, direto de falar, ele não doura muita pílula, né? E ele vai assim, rapaz, você se decida sobre o que você quer. Você está falando da física antiga, da física do médio estoicismo, tal. E aí eu comecei a compreender que a tese dele, que eu li algumas partes, né, a que me interessava, é sobre Manilo e Posidônio, e ele faz um limite entre a física dos antigos e o médio estoicismo. Por quê? Porque ele defende a ideia de que a metafísica em Posidônio ela é diferente da Crisipo, e isso vai afetar o conceito de patos. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, eu não posso ultrapassar esse limite. Então, o que ele fez foi realmente delimitar o trabalho, e a partir desse dia, eu falei assim, olha, eu só vou me arriscar em Posidônio, Panécio, né? Vamos dizer assim, quando eu der conta, pelo menos, da física antiga. Eu não posso ultrapassar esse limite. Então, quando o Aldo falou que ele tem importância no trabalho, ele tem muita importância. Porque também Aldo percebeu isso. Ele falou assim, Joyce, a gente tem que, pelo menos, dar conta disso aqui para poder avançar em Posidônio. Se a gente não entender essa metafísica em Posidônio, então, mesmo que alguns autores defendam, né, Eduardo, que não há um rompimento, né, que não há uma heterodoxia, né, é só um modo diferente de se dizer as coisas, mas aí, como eu não quero entrar nessa briga, né, eu acho que eu não estou alimentado bastante ainda para entrar nessa briga, se é heterodoxo, se é ortodoxo, então eu resolvi seguir esse limite que Eduardo mostrou para mim e para Aldo. É tanto que ele está querendo estudar Posidônio agora, mas de uma forma bem mais, vamos dizer assim, econômica, começando mesmo sem deixar que o antigo estoicismo influencie. Então, dito isto, depois da tese, claro, eu fiquei apaixonado pela física, mas resolvi fazer o dever de casa. E o que é esse dever de casa? Não, eu vou começar realmente por Zenão, o fundador da escola, o que ele pensava sobre a física. Vou para Cleantes e Crisipo. Ou seja, depois disso, sim, de alguns anos, eu posso aí já pensar e já vou ter uma bagagem para entrar, vamos dizer assim, Posidônio e discutir com Eduardo, sabe? Discutir assim com a bagagem maior. Então, a minha fonte principal é o Stoicorum Vetero Fragmenta, que eu uso. Tem o original, e você tem alguns autores, né? Você tem italiano, você tem espanhol, então essas versões são boas para você fazer umas comparações, né, de tradução, porque mesmo a gente fazendo uma tradução, então eu acho que é de bom tom a gente comparar, ver alguns termos, não é, e aí você percebe que eles traduzem às vezes do mesmo termo de forma bastante distintas, o que torna um pouco confuso, né? Você vê um termo grego e muda toda a interpretação. Então, fazendo todo esse cenário, a física de Zenão, o Stoicoro, ele vai do fragmento 85 ao 177 no Stoicoro. Olhem, é um trabalho realizável. Tem como você fazer, traduzir, é isso que eu estou fazendo, e você se debruça sobre isso. Você tem a física de Cleantes, que vai do fragmento 493 até o fragmento 551. Também é um trabalho realizável. Tem como você dar conta.
Só que quando chega na física de Crisipo, ele vai vai no Stoichioron 2, do fragmento 299 ao 1216. Ou seja, se quiser, eu me aposento aqui. Se quiser, porque Eduardo se aposentou em Posidônio. Ele disse que não queria ir mais para lugar nenhum, que queria ficar ali. Já fui para outro lugar. Já foi para outro lugar? Ah, então você já foi para outro lugar. Então, da de 299 a abrir, levantaram a mão? Flávia. Opa, Ô, Joelson, posso te interromper só sim, para por minhas favor. anotações? Os três autores, é que assim, não sou especialista, então você está educando a gente aqui de letras também. Chama o Winwood, que tá aí, chama o Winwood. O Stoichioron, então, é o acervo São 3 de livros, né? Tá, é de todos eles. Então, todos eles estão no mesmo... Isso, você tem o livro 1, onde você tem Zenão, e aí você tem a parte da física, né? Porque você tem a ética, né? Que vai do fragmento 1 ao 84. Na física vai do 85 ao 177. Certo. Né? Depois eu então, vou seria um corpus e na verdade, os 3 autores estão compilados nessa obra, que é dividida em 3 livros. Beleza, só isso aí. Valeu. Zenão e Cleantes. Beleza, Crisipo, ele vai estar no livro 2. No livro 2, beleza. Isso. Por que essa quantidade de fragmentos? Porque da atmosfera para baixo, você pode tratar tudo pelo âmbito da física, no estoicismo. Você pode tratar qualquer coisa no âmbito da física. O ser humano, uma alma, tudo isso você pode tratar fisicamente. Então, é por isso que realmente é muito amplo. Né? Você vai ter teologia, você vai ter teoria da alma, você vai ter fenômenos terrestres, fenômenos celestes, né? Vão realmente tentar dar conta de uma gama de fenômenos físicos. Então, é algo absurdo. Te juro que quando cheguei em Crisipo, eu fiquei um pouco triste, mas eu acho que eu não vou encontrar, porque você vai ter também muitos fragmentos repetidos. E um outro problema são os fragmentos. Não é? Você tem alguns fragmentos em que alguns testemunhos vão dizer que, olha, é de Crisipo, para dizer não, mas outros você não vai ter isso. Então, eu estou seguindo aqui, por exemplo, qualquer fragmento entre o 85 e o 177, consideramos que seja de Zenão, porque está na parte organizada de Zenão. Mas é um testemunho, é um fragmento. Né? Qual é também o problema? Que você vira roteirista. Você vira roteirista. Eu tenho que pegar os fragmentos e criar um texto que seja, no mínimo, coerente com esses fragmentos. Você vai ter textos, fragmentos repetidos, né, com algumas coisas diferentes. Então, muita coisa que você vai encontrar em Zenão vai estar repetido em Crisipo. Então, é um trabalho assim. Eu, na verdade, aprendi a ter muita paciência com isso. Né? Depois que eu completei o doutorado, eu falei assim, olha, não posso também ter pressa de abarcar, porque não tem como abarcar tudo isso. Então, eu resolvi relaxar. Eu estava muito tenso no doutorado, achando que dava conta. Aí, o primeiro limite, como eu falei, foi Eduardo que impôs a gente, olha, não vá, porque não vai conseguir. E agora, o próprio Crisipo me impõe esse limite. Ele escreveu muito, mas isso é bom. Isso é bom então eu vou ver se estaciona. Gente, essa foi assim uma breve introdução. Eu queria apresentar a edição de voz dos fragmentos históricos antigos, a edição de grego e italiano. Então, Roberto Radice, se eu não me engano. Não é isso? Veja aí se é Roberto Radice, é isso mesmo? É essa, né? Pronto, eu uso também para fazer um cotejamento. Ele é muito bom. Só que às vezes destoa muito, né? De Long e Stedley, às vezes do próprio Stoichioron, mas nada que seja assim gritante.
tem uma coluna vertebral ali que você consegue seguir. Então, funções, apresentar, não é isso? Por favor, confirme para mim se está aparecendo alguma imagem, ok? Vocês podem confirmar? Sim, aparece. Sim. Sim, aparece. Sim, Pessoal, sim, eu estou vendo também. essa apresentação eu fiz em Maringá, no Paraná, faz uns 4 meses. Eu e Aldo, nós fomos chamados. Eles fizeram um evento sobre estoicismo e aí nos convidaram para fazer essa apresentação. Essa apresentação aqui. Então, só fiz algumas adaptações e eu vou utilizá-la. Então, eu lembro que na última apresentação, quer dizer, na apresentação de Aldo, ele falou que os 3 tópicos, né, da filosofia do estoicismo seria lógica, ética e física. Então, eles comparavam ou a uma casca de árvore, ou um ovo completo, né, casca, gema, a uma cidade, muralhas. E, pulando isso, existe uma característica muito interessante nesses 3 tópicos, física, ética e lógica, que alguns autores, eles não é de uma forma muito rígida e engessada, mas alguns autores, eles simplesmente preferem que o estudo da filosofia comece, às vezes, com a física, às vezes com a ética. Zenão, por exemplo, tem Zenão, Crisipo, Arquedemos, Eudromos, eles propõem que a gente comece pelo estudo da lógica, depois da física. Diógenes, pela ética, não é? Apolodorus coloca a ética em segundo lugar. Panécio e Posidônio, isso aqui Diógenes Laércio diz para a gente, eles aconselham começar pela física. E é realmente, de forma intuitiva também, eu estava começando pela física, porque ela é o link para poder, essa ponte que liga ao comportamento humano. E aí, lendo, né, a tradução de Aldo sobre Marco Aurélio, as meditações, eu encontrei essa citação aqui. Quem não sabe o que é o cosmos, não sabe onde está. Quem não sabe para que o cosmos nasceu, não sabe quem ele mesmo é, nem o que é o cosmos. Quem falha em qualquer uma dessas questões não pode dizer para o que ele mesmo nasceu. Então, realmente, Marco Aurélio, claro, ele não é um físico, ele realmente ele está expondo uma doutrina ética, mas com a física toda implícita. Ele diz que é essa natureza, é o entendimento sobre a natureza do cosmos que seria esse gatilho, que seria essa ponte para o comportamento humano. Então, na verdade, escolhi de forma bem intuitiva, porque Diógenes Laércio ele não expõe aqui por que esses autores preferem uma ou outra. Então, eu achei nessa citação de Marco Aurélio aqui, realmente, para poder corroborar, né, realmente com a física como sendo a mais importante. E, na física, existem essas divisões que eu queria mostrar para vocês. É por isso que dá para entender porque, em princípio, você tem uma quantidade assim absurda de fragmentos, porque ele dá conta de todos esses tópicos aqui. Isso também a gente encontra em Diógenes Laércio, né, no livro 7, 132 a 136,
Então, os tipos da física, né, de forma mais específica, você tem acerca dos corpos, dos princípios, dos elementos, dos deuses e acerca das superfícies delimitadoras e espaço, preenchidos ou vazios. Você tem um tópico que ele coloca de forma mais geral sobre o universo, preocupação dos matemáticos relativa a estrelas fixas e aos planetas, tamanho e revoluções no céu. E aqui que está em vermelho, que eu destaquei aqui, é a parte que mais me interessa. Preocupação direcionada aos físicos, a saber, as questões relativas à substância do universo, quais os materiais que compõem as estrelas, se o mundo teve um início no tempo, se ele é ou não inanimado, destrutível ou indestrutível e governado por uma inteligência sobre os elementos. A investigação acerca das causas, a investigação médica sobre o princípio governante da alma e dos fenômenos da alma e das sementes do espermaticon. Então, para vocês terem ideia aqui, a abordagem da física ela é bastante ampla. Acho que o Boechat levantou a mão aqui. Mas acho que ele está no mudo. Você pode ampliar a projeção? Sim. Eu só abaixei aqui porque... eu gosto de ler as coisas. Certo. Porque eu não estou conseguindo ver vocês. Não, só para ampliar isso. Aí, perfeito. Perfeito? Aí já... Ótimo. Perfeito. Obrigado. Certo? Então, são todos esses tópicos aqui que você encontra em Diógenes, né, de 132 a 136. Né? Então, realmente tem muita coisa para poder lidar se você for entrar realmente de cabeça na física, né, e não deixar nada de fora. Então, como aquela questão da paciência e dos limites que eu disse, então, eu vou ficar apenas nesse tópico 2 aqui, preocupação direcionada aos físicos. Bem, meus amigos, então, para começar, vamos dizer assim, o início, a criação do universo, mas isso é de uma forma didática, porque a gente não pode dizer quando o universo começa ou termina, porque o ponto, ele é o alfa e o ômega, é o mesmo ponto. Então, quando ele está terminando, na verdade, seria o próprio início. Então, a gente não tem um ponto inicial do cosmos, mas, para a gente entender melhor, então a gente considera, eu vou considerar esse fragmento aqui, eu acho que ele é o mais importante para o início da física em Zenão, é como o cosmos ele é criado. Vou só diminuir aqui. Eduardo, se eu colocar na apresentação aqui, fica bom o termo? A letra e a fonte? Tá ótimo aí? Para mim, está cortando um pouco. Tá o quê? Para mim, está cortando um pouquinho o seu texto. Está cortando, tira a imagem, que a gente consegue ler tudo. Peraí. É porque coloquei no modo de apresentação. Mas eu acho que aí não ficou no modo de apresentação para a gente ainda vê sua tela. Certo. Você colocou zoom na tela, mas não colocou a apresentação. Aí, para mim, é meio ruim de ler. E aí, ficou melhor? Vou colocar aqui também, deixa eu tirar. Acho que se você colocar mais para a direita aí. Isso, exatamente. Pronto. E descer. Ou talvez colocar um para. Obrigada, João. E aí, cortou? Tá melhor? Agora dá para ler. Dá para ler? Uhum. Pronto. Então, vamos a esse primeiro fragmento aqui. Deus é um e o mesmo que razão, destino e Zeus. Ele também é chamado por muitos outros nomes. No começo, sendo por si mesmo, torna a substância toda de ar em água,
E do mesmo modo que na geração animal a semente tem um veículo úmido, desse mesmo modo também, sendo a razão seminal do cosmos, ele se mantém no úmido, produzindo neste, como bom agente, a matéria para a geração seguinte. Então, pela primeira vez, ele gera os 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Uma continuação desse fragmento seria: o cosmos se forma quando a substância é transformada de fogo em umidade, passando por um estado gasoso. Em seguida, a parte mais densa dela se condensa e resulta na Terra, enquanto a parte mais finamente particulada se torna ar. E em seguida, ainda mais rarefeita, regenera o fogo. Posteriormente, pela combinação desses elementos, são geradas plantas, animais e outros tipos de seres. Zenão fala sobre a gênese e a destruição do cosmos em seu livro sobre o cosmos, né, que nós realmente não temos. Então, esse fragmento, eu acho que durante muito tempo, conversando com o Aldo, a gente achava que entendia um pouco esse fragmento, até a gente pegar linha por linha desse fragmento e um problema surge. Mas antes de começar a explorá-lo, vamos a alguns problemas aqui. Nesse fragmento ele diz: Deus é um e o mesmo que razão, destino e Zeus. Ele também é chamado por muitos outros nomes. No começo, sendo por si mesmo, então, o Auton, né, o Catauton, o grande problema aqui é, em volta, existiu a divindade, que é um fogo, né, esse fogo heraclítico, e em torno desse fogo heraclítico há o vazio. E ele vai dizer: fora do mundo se difunde o vazio infinito que é incorpóreo. Por incorpóreo entende-se aquilo que, embora possa ser ocupado pelo corpo, não é assim ocupado. O mundo não tem espaço vazio dentro dele, mas forma um todo unido. Este é um resultado necessário da simpatia e tensão que une as coisas do céu e da terra. Gente, eu só vou diminuir aqui para poder olhar um pouquinho para vocês. Depois eu volto, viu? Depois eu volto. Fica melhor. Olha, eu me sinto muito só com essa tela. Você vê. Gente, esse Deus estoico, o que é interessante, ele fala de um vazio que fica em torno dessa divindade. E esse vazio, ele é infinito. É interessante que em Posidônio, o vazio, ele não é infinito. Ele vai ter o mesmo tamanho do cosmos após a conflagração. Ou seja, em Posidônio, você realmente tem uma economia de espaço. Até hoje a gente não entende, quer dizer, eu não encontrei ainda um fragmento que me explicasse a necessidade de se ter um vazio infinito. Porque se são os átomos de Demócrito, eu até entendo, porque os átomos são finitos, né, se movem, né, infinitas, né, fazem arranjos infinitos, então você realmente precisa de um espaço infinito. Mas em Zenão, dá a impressão que esse espaço infinito em volta desse fogo, dessa divindade, eu não vejo ainda o sentido, uma razão de ser, mas existe, certo? E toda vez que... E aí que vem uma outra coisa que é interessante. Essa noção, o espaço sem orientações absolutas, corretíssimo. E tem outro interessante. Se a divindade ela está ocupando um lugar, então o lugar que essa divindade ocupa não é o vazio, porque tecnicamente você não pode falar em espaço vazio no estoicismo. Toda vez que algo está ocupando o lugar, nós chamamos de espaço. Existe o espaço, aquele que é ocupado por um objeto, e existe o vazio. Então, só para deixar essa angústia também um pouco com vocês, até hoje eu não encontrei ainda um fragmento que me explicasse essa necessidade desse espaço vazio. Mas, logo após, aí sim começa o que a gente chama do movimento cosmológico. Como esse fogo puro, como essa divindade, ela começa a construir esse universo. Eu vou voltar aqui
Isso tudo, gente, ainda está naquele mesmo fragmento. Então, aquele mesmo fragmento, você consegue explorar a noção de vazio, porque ele está por si, ele ainda não é o próprio cosmos. E agora começa a parte que eu acho mais interessante desse desenvolvimento dessa divindade. Como é que está aí a imagem? Ok, tudo ok? Esse aqui pegou. Deixa eu colocar no modo de apresentação aqui. Então, primeiro nós temos o fogo, essa divindade. O fogo é corpóreo. Se ele não fosse corpóreo, você não tinha como dizer que exista o vazio em volta dele, porque senão seria só o vazio. Então, se a divindade ocupa o espaço, necessariamente ele tem que ser corpóreo. Então, dessa divindade, ele começa um processo de condensação. E, a partir dela, através de um estado aéreo, de um estado de ar, ele cria água, ou nós podemos chamar dessa umidade. A partir dessa umidade, dessa água, veja só, ele é fogo puro, um fogo não misturado, e por um processo de condensação, ele passa pelo estado de ar, depois chega a um estado de umidade. Depois dessa umidade, uma parte dele, desse fogo puro, repousa nessa umidade. Vem a parte mais interessante. Ele continua uma parte pura desse fogo nesta água que nós estamos vendo aqui. Depois, por um processo de condensação, parte dessa água vai continuar água. Depois, por condensação, essa água vai se tornar terra. Depois, por um processo de evaporação, essa água vai se tornar ar, e um pouco mais por evaporação, a água ela vai se tornar fogo. Então, o fragmento, claro, ele não consegue fazer essa divisão interna, mas ele está mostrando qual é o caminho que o fogo faz. Nós temos uma única divindade, e aí daí onde vem esse monismo dos estoicos antigos, que se expande de forma condensada, passando por estado aéreo, água, até formar esses 4 elementos. Qual é o problema aqui que eu estava discutindo com Aldo? Como essa divindade ela passa por esse estado aéreo e passa até se tornar umidade, ou seja, como ar e água são criados antes de criar ar e água, que aqui nós resolvemos chamar de os elementos fenomênicos. Como isso aqui? E aí eu fui procurar, claro, na minha interpretação, seria a expressão dos 2 princípios que opunhou o passivo e o ativo, mas eu fui procurar alguns autores. E Long e Sedley, eles dedicaram uma nota de rodapé dizendo que essa água aqui e esse ar, logo seguinte a divindade, eles são realmente um conteúdo difícil de se elucidar. Então, ele resolve não abordar esse problema. Procurei outro, eu acho que Aldo também me indicou, acho que o Eduardo também, o Ricardo Salles. O Ricardo Salles, vamos dizer que ele não resolve a questão, mas ele tem um certo interesse. Então, ele nos diz que esse ar e essa água, antes dessa criação dos 4 elementos, foram o que sobrou da epipirose, o que sobrou da conflagração, porque vocês estão percebendo que o universo ele está sendo criado, mas com o tempo ele vai se expandir, e o próprio fogo vai consumir todas as coisas. E ele diz que há um remanescente de ar e de água, isso
Eduardo. Há esse remanescente de ar e água, só que não resolve ainda o problema. Então, eu percebi que muitos comentadores não querem entrar em certos problemas. Não é? Eles fogem. Então, ar e água, vamos esquecer ar e água e vamos começar realmente dos 4 elementos mais densos, né? Água, fogo, né? Terra e ar. Então, é um problema também que é como eu disse, né? Eu comecei a entrar na física de Cleantes agora, mas espero que eu ache algum fragmento que dê conta, né? De uma forma mais assertiva, pelo menos, do que seria esse estado aéreo, né? E essa umidade. Mas o que é importante aqui são esses 4 elementos. Depois que eles são criados, água, ar, terra e fogo, fogo e ar vai criar uma substância, né, a substância ativa, o pneuma, né, que nós podemos chamar, isso aí, Crisipo, não é? Vai dizer que ele vai estar em todas as coisas, em todos os corpos, né? Já Zenão, ele vai dizer que apenas em alguns seres vivos, mas nós vamos ter o pneuma, que é essa substância ativa, e água e terra, que seria a matéria, que é uma substância passiva. Então, a partir dessas 2 substâncias, pneuma e matéria, todos os corpos do cosmos são criados. Então, o que seria o cosmos? O cosmos é um conjunto de corpos, todos eles formados por fogo e ar, água e terra. E, como eu mostrei para vocês, todos eles têm sua origem nessa divindade. O que é mais importante a gente lembrar, essa divindade aqui, ela vai ser encontrada em todos os corpos, em todo o mundo. Então, a princípio, todas as coisas elas são divinas. É assim que Zenão enxerga o cosmos, né? Existem até críticas sobre ele, né? Que dizem fragmentos que dizem que absurdo, né? Os estoicos acreditarem que até nas coisas fétidas há deuses, né? Porque realmente todas as coisas provêm dessa divindade, desse pneuma, não é? Que ele é mais rarefeito, como fogo e ar, e uma matéria mais densa, água e terra. Então, aqui nós temos a criação do cosmos. Aí eu ouvi um tiririnho aqui. Opa, Joel, sou eu de novo, Flávia. Não sei se é uma pergunta que eu não deveria fazer para um filósofo, mas eu vou fazer. Então deve ser a pergunta correta. Se não deveria ser feita ela. Eu vi que você dividiu em substância ativa, né, e substância passiva. Isso. Essa divisão, ela pressupõe, então, que o agente transformador de todas as coisas são apenas o fogo e o ar, a partir do momento que todos esses 4 elementos existem, e eles vão começar a interagir e se dividir, se multiplicar, enfim. Então, aí que tá. Fogo e ar são os catalisadores. Isso, só que não há interação, viu? Não há uma interação. Claro que Eduardo ele vai discordar, porque posidoniano aí a matéria vai estar uma substância ativa, porque quando você vê a matéria, ela já é qualificada, já é a coisa qualificada, né? Aí, eles não interagem. No estoicismo, é esse pneuma responsável pela qualificação e individualização das coisas. Então, não é a divindade. Long ele vai dizer é a divindade em persona, mas não é. É a expressão da própria divindade, porque a divindade em persona ela é muito rarefeita, consumiria tudo. Ela ainda está fazendo isso, mas é a expressão dessa divindade. Então, a matéria, aqui neste ponto, e aí vem o limite, né, que eu falei aí, que o Eduardo mostrou para a gente, a matéria aqui é passiva. A matéria até aqui é passiva, então ela não está interagindo com o pneu. É o pneuma que está dando forma, não é, e qualidade. É o pneuma, a primeira configuração, né, da matéria seriam as cores. Então,
Até chegar ao Poseidon. Então você qualifica como ativa e passiva, mas elas não na relação entre elas. Não há uma relação certo. entre elas, porque é o pneuma que está agindo, né? O que é uma coisa muito interessante, eu vou mostrar aqui os movimentos desse pneuma. E eu acho que a gente vai entender melhor quando a gente notar esses movimentos aqui. Deixa eu voltar aqui ao slide. Ok. Dá para ver? Então, sim. Então, é aí que vem uma coisa interessante. Esse movimento do pneuma, nós podemos dizer esse movimento da divindade na matéria, né? Eu acho que Epicteto usa muito isso. Eu coloquei esses peixes aqui, só foi uma colinha, viu? Porque uma curiosidade, os primeiros seres inanimados, né, a existirem foram os peixes, né? Só que o pneuma está aqui, como ele diz, é somente para conservá-lo para o alimento. Então, o pneuma, quando ele penetra na matéria, veja só, isso tudo que a gente está falando é de uma forma didática, né? Como se processa desde o início. Só que a gente nunca vai ter essa experiência de como seria, né? Tudo que a gente vê agora, quando a gente tem noção do cosmos, já é realmente uma mistura. Mas, de uma forma didática, o pneuma, ele penetra na matéria. Quando ele penetra da matéria, ele faz um movimento simultâneo para dentro e para fora. É o que a gente vai chamar de tônus. Não é? É assim que vai dar tensão. Então, cada porção de matéria, esse movimento para dentro vai dar particularidade aos corpos, né? E o movimento para fora ele vai qualificar esses corpos, né? Quente, frio, seco, úmido. Então, a estrutura física dos seres inanimados, que é Rexis, que é o primeiro movimento desse pneuma na matéria. Ou seja, você tem uma maior densidade de todos, menor tensionamento de todos. O que é interessante é isso. Porque quando você tem uma maior densidade de matéria, você tem um menor tensionamento do pneuma. O movimento que ele faz não é suficiente para criar vida. É interessante isso. Mas, e aí eu estava até brincando com o Aldo e discutindo, rapaz, será que Posidônio tem razão? Será que é a resistência da matéria? Porque se eu disser que é a incapacidade da divindade fazer isso, a divindade não pode ser incapaz. Então, se for a matéria que esteja resistindo a essa divindade, a matéria também seria divina. Não é? Então, a gente estava discutindo isso, mas o fato é que quando essa divindade chega numa porção de matéria com mais densidade, ela tem apenas um movimento. É um movimento que faz unir a matéria. Faz unir a matéria. Depois, quando ela avança em seu movimento, não é o movimento da physis, ou seja, em porção de matéria que tem a menor densidade que Rex e maior tensionamento, você tem a natureza dos vegetais. Então, é aqui na physis onde você vai ter a capacidade de crescimento e nutrição da matéria. Veja só, o que define um objeto inanimado, um animal racional e irracional, é o movimento do pneuma, porque a matéria é a mesma em todos. Ou você vai ter maior densidade de matéria ou menor densidade. Se você tiver maior densidade de matéria, a divindade ela não consegue, não é? Então, quando eu falo não consegue, acho que é um cacoete. Vamos dizer que é algo racional, não é? É pronoia. Vamos dizer que é pronoia. Isso é algo racional mesmo. Então, ela vai ter todos os objetos inanimados, né? Como as rochas, por exemplo. Quando ela avança nesse movimento, você tem a physis, que é a capacidade de crescimento e nutrição, que são os vegetais. Quando ela avança mais na matéria nesse movimento, você tem psique. Então, aqui você tem menor densidade, claro. Ou seja, vejam só que
cada vez que esse tensionamento aumenta, mais qualificado e mais complexo ficam os corpos. Então, aqui você vai ter a psique, você vai ter, além da Rex agora, né, a matéria unida, você vai ter capacidade de crescimento e nutrição, e aqui você vai ter a capacidade de impulso e representação do mundo. Quando ela avança mais na matéria, aí você vai ter a alma humana racional, ou seja, você vai ter uma parte desse pneuma que ela vai ser a mais tensionada de todas, que vai ser o Hegemonicon. É aqui onde a gente vai encontrar o Logos humano. É aqui realmente onde nós vamos ter o corpo, né? E todos nós conhecemos como seres humanos. Então, é assim que... qual é o outro problema? Me questionaram, não é? Eu fui apresentar na Anpof semana passada, mas como é que os estoicos explicam a diversidade dos seres? Aí eu, claro, gentilmente disse, não sei, porque realmente os estoicos, eles dão conta de uma forma muito geral, vocês perceberam, né? Objetos inanimados, né? Eles não explicam, né? Não explicam. Então, você tem objetos inanimados, né? Você tem vegetais, você tem animais, e você tem um animal racional, né? Que é o Logos. Então, há uma divisão bem genérica, realmente, dessa infinidade, né? Vamos dizer assim, de seres que nós temos no mundo. Então, voltando aqui à pergunta de Flávia, então é esse o papel do pneuma no estoicismo antigo, Flávia. Então, ele está avançando. Pense Deus tá certo, como ele aquele vai avançar na matéria, e a resistência dessa matéria, por qualquer razão que a gente não pode explicar, vai trazer a complexidade dos seres. Vai trazer a complexidade. Valeu. Agora, eu vou fazer uma pergunta que você vai me fazer também. Deixa eu antecipar. Até quando será que essa matéria pode avançar? O que aconteceria se ela avançasse mais na matéria? O que aconteceria isso? Por quê? Porque esse movimento divino ele não cessa. Porque isso aí vai ter várias implicações. Porque se você cessa o movimento divino, e aí Sêneca, né? Ele tem uma passagem que diz que a divindade, após a conflagração, né, não concebe o mundo como processo. Correto. Após a conflagração, o Deus descansa. Isso gerou um problema absurdo, porque se Deus descansa, você tira o movimento, o tempo, você não tem mais tempo, não tem passagem de tempo, porque se você pegar a noção de tempo em Zenão, é a medida do movimento dos corpos. Né? Se você para esse movimento, então você tem várias implicações. Então, a divindade ela continua a se movimentar. E eu queria lembrar que eu disse que a divindade ela passa por um estado aéreo e cria umidade. Parte desse fogo puro ele fica nessa umidade. Acontece que, e aí que vem eu acho que o que eu tentei defender em minha tese, a divindade ela não vai parar o seu movimento. Ela vai se qualificar cada vez mais. Você tem duas opções aqui. Ou você destrói todas as coisas pela qualificação da divindade, ou tudo se torna Deus. Ou tudo se torna um fogo puro. E essas duas possibilidades, elas estão corretas. Tudo vai ser destruído e tudo vai ser, novamente, aquele fogo puro, aquele inicial onde a gente chegou. É por isso que o fogo em estado puro não dá para saber se é o início ou o fim do próprio dia, porque são os dois, na verdade. Então, esse avanço não para. O que foi que eu defendi na minha tese, aí não, acho que não seria aí caso para outra apresentação, mas eu defendi que um dos motivos do patos, das emoções, é o avanço dessa própria divindade. Mas, para isso, eu tive que recorrer à Era de Ouro de Sêneca,
onde ele faz uma crítica ali a Posidônio da questão se a arte foi criada, foi responsável ou não, mas apenas um trecho. E queria mostrar para vocês aqui, mas claro, eu não vou defender essa tese aqui, porque realmente a gente precisa aí de muitos fragmentos para poder defender isso aqui. E aqui tem a mistura, né? A mistura em que matéria e pneuma, né? Uma mistura de todas as coisas, todos esses elementos, eles são preservados, né? Apesar de fogo, água e terra eles estarem misturados, né? Cada um ainda permanece sendo o que é, porque se não fosse assim, a possibilidade de desagregação não seria possível. Nesse movimento que eu mostrei a vocês, do pneuma, vai gerar, né, existem vários impulsos, né, decorrentes desse movimento. Isso aqui eu não vou abordar, porque, para mim, esse movimento aqui, a oikeiosis, é a ligação entre a física e ética. Então, aqui não tem necessidade da gente abordar isso aqui. Pronto. É esse ponto que eu queria aqui mostrar para vocês, porque nós criamos o universo, né? Vimos como ele é criado. Então, eu quero mostrar aqui para vocês como é essa qualificação dessa divindade, desse pneuma, porque o ser humano não é, ainda vamos dizer, é o último grau de qualificação dos corpos, mas, como eu disse, né, o Zeus ainda continua avançando. Zenão afirma que o Sol, a Lua e cada uma das estrelas é um ser cognitivo, sábio e ígneo, como o fogo de um artesão. Pois existe dois tipos de fogo: o fogo artífice, que transforma em si o que alimenta, e o fogo não artífice, né, o atecnon, que transforma em si o que alimenta, e o fogo artífice, causando crescimento e preservação, tal como existe nas plantas e nos animais, onde há psique e fise, respectivamente. Tal é o fogo qual constitui a substância das estrelas. Aqui, ainda dentro da física de Zenão. E aí, gente, é bom que a gente entenda que é interessante. Zenão fala de duas atividades do fogo. Essa divindade, ela é ao mesmo tempo não artífice, porque ela está se qualificando, ela vai transformar em si o que alimenta, e ela é artífice na medida em que causa crescimento e preservação. Então, tem uma dupla atividade aí da própria divindade. Ao mesmo tempo em que ela conserva o ser, ela está consumindo esse ser. Então, tem esse duplo trabalho. Lembre-se que é a divindade avançando na matéria. Então, pelo fragmento, não há matéria que resista a esse avanço. Não é? Geralmente, certamente por sua passividade. E aqui nós temos o fragmento, deixa eu aumentar isso aqui, e é esse avanço na matéria que vai criar o que a gente vai chamar por equipiroses, ou transformação, ou alguns falam sobre destruição. Bem, sobre a origem e a destruição do cosmos, são discutidas por Zenão na obra Sobre o Todo, Crisipo no primeiro livro da Física, e Posidônio no primeiro livro sobre o cosmos, Cleantes e Antíporos no segundo livro. Panécio declara que o cosmos não será destruído. E é interessante, eu disse a vocês que não ia realmente avançar para Posidônio ou Panécio. Mas eu estava lendo uma autora, né, sobre a equipirose, chamada Francesca Alesio, acho que é assim mesmo. Eduardo conhece a Francesca? Eduardo, é um livro sobre... Hein? Olha, vou falar, ela me conhece também. Pronto. Me Estamos em casa. Então, veja só o que ela diz. Não é? Porque eu fiquei curioso. Por que Panécio, porque ele diz que o cosmos ele não será destruído? E ela diz o seguinte:
É, aqui. O cosmo é para Planécio incorruptível e, portanto, eterno, porque nunca foi gerado e nunca teve começo. A terminologia atribuída a Planécio reflete uma postura clara em relação à escola, pela qual a Tartoi, né, o indestrutível, são apenas os arcais, não os elementos, né? Uma vez que este último se dissolve na conflagração. A indestrutibilidade e a eternidade dos princípios é determinada não apenas pelo fato de tudo que nasce pode ser destruído, e os princípios são, de fato, não gerados, mas também o fato de tudo que é corpóreo pode ser destruído, enquanto os arcais, ao contrário dos elementos, né, Steikeia, seriam as sômatas. Então, o que ela está dizendo é que Planécio diz que o cosmo não vai ser destruído, mas o cosmo enquanto princípio, enquanto divindade, isso está correto, mas que todos os elementos, ou seja, todo o cosmo é formado pelos elementos, ele sim vai ser consumido. Então eu fico pensando, mas isso é uma mudança de rota ou apenas uma nova forma de dizer que ele vai ser destruído? E aí é uma provocação para Eduardo. Porque eu não vi muita diferença, Eduardo, nisso. Ele não vai ser destruído porque os princípios, porque a divindade é eterna, ok. Tudo bem, mas os elementos ainda assim eles serão destruídos. Aí depois eu queria um comentário seu. E aí eu passei acidentalmente, eu vou lhe dizer, por um fragmento de Zenão. Olha o que Zenão diz. Embora algumas coisas se percam neste mundo, este permanece perpetualmente, porque eles são inerentes aos elementos pelos quais são geradas as matérias. Diz ele que é possível crescer, mas não chegar à destruição, pela permanência dos elementos pelos quais crescerá novamente. Zenão está dizendo isso. Ou seja, para mim, não vou dizer uma clara evidência, claro que a gente tem que pesquisar mais, que Zenão está falando a mesma coisa que Planécio. Ele vai crescer, vai se expandir, mas ele não vai ser destruído. Mas se você considerar que a divindade é o cosmos, a divindade ela realmente não vai ser destrutível, certo? Então, alguns problemazinhos aí. Então, como isso vai acontecer? Eu acho que já vou encerrar. Okay. Eles, os históricos, asseguram que o cosmos deve surgir e terminar, visto que ele teve seu início analogamente às coisas das quais são aprendidas pelos sentidos. E se as partes são perecíveis, o todo também o é. Agora, as partes do cosmos são perecíveis porque são transformadas umas nas outras. Portanto, o cosmos, por si mesmo, é condenado a perecer. Além disso, se qualquer coisa que é destrutiva admite deterioração, portanto, o cosmos é, então, por isso, primeiro é evaporado. E aí que é interessante, eu mostrei para vocês que quando o cosmos é criado, a divindade, ele cria a umidade passando por um estado de ar. Parte dele fica nessa umidade, e a partir daí os 4 elementos são criados. Certo? No momento da equipirose, há essa qualificação total, mas ele vai se qualificando, como eu mostrei para vocês na matéria, durante todo o tempo. Mas o momento em que o universo ele vai se expandir, ou vai se criar um grande incêndio, né, porque a equipirose seria um grande incêndio, é quando a divindade começar a consumir a umidade. E no estoicismo antigo, eles dizem muito bem que a fonte que alimenta essa divindade é a umidade, é a água. Por exemplo, eles dizem que o sol, por exemplo, ele é alimentado pela água do mar. Né? Então, Poseidon, né, eles atribuem até Poseidon faz esse serviço de alimentar os deuses, né, evaporando. Então, o primeiro impacto dessa equipirose seria o consumo dessa umidade. Depois que essa umidade ela é consumida, aí sim, todas as coisas, todos esses elementos, e isso dos rios, terras, toda essa água, ela vai ser
consumida, então você vai perder essa ligação, porque a umidade, para mim, é a variável mais importante que tem para a construção do cosmos. Sem umidade, não tem como a divindade manter o seu movimento, porque ele também é considerado o espermaticose, né? Essa semente que precisa do úmido. Então, a partir daí, todas as coisas serão consumidas e tudo voltará novamente àquele estado inicial que eu mostrei para vocês, com o vazio e com a divindade. Meus amigos, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu queria, né, mostrar para vocês como o cosmos é construído, né, e destruído, sempre dentro daquilo. Sêneca, nas questões naturais, ele tem outra coisa, viu? Ele diz também que será um grande dilúvio. Primeiro, ele fala de um grande dilúvio. Então, né, tem horas que ele fala de incêndio, de terremotos. Então, tem que ver em que ponto aí. Olha, espero que vocês tenham gostado, e realmente é um trabalho em curso, né, em andamento. Eu tô chegando em Cleantes agora. Como eu falei, é um trabalho realizável, né? Zenão e Cleantes. Mas o trabalho realmente será em Crisipo. E muito obrigado por vocês me ouvirem. Tudo bem. Obrigado, Joelson. Fechou. Vamos abrir para perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, enfim, avançar no debate, fique à vontade. Bom, eu vou começar, né? Porque meu nome foi tão citado aqui que eu tenho. Não, olha, Joelson, eu só não entendi exatamente o seu trabalho. Você quer traduzir todo o SVF? É isso? Não, eu quero só a parte da física, Eduardo. Eu quero ficar na parte da física. Só que... Tá, eu sei, mas só a tradução? Tradução, comentário? Não, comentário. Eu já escrevi um texto, Eduardo, sobre a física de Zenão. Eu já tenho cerca de umas 40 laudas prontas. Eu acho que eu tenho mais de 40 laudas prontas só sobre Zenão. Eu fiz um texto coerente, entendeu? Desculpe, mas o formato final vai ser como? Tipo, as traduções... Isso, a tradução é para mim. A tradução é para mim. Não é uma tradução. Não. Por isso que eu quero dizer exatamente qual é o trabalho. Não, o que eu tô... Se é o comentário... Na verdade, o que eu estou fazendo isso, eu estou me debruçando sobre os fragmentos, certo? E estou comentando esses fragmentos. Só que tem outros que são parecidos com uma coisa ou outra, então eu estou tentando dar uma uniformidade nisso. Estou criando um texto, o que é que Zenão, né? O que é que os fragmentos de Zenão falam sobre a física. Não é? Porque em Cleantes também você vai ter muita coisa repetida, assim como em Crisipo também. Mas é apenas um estudo, trabalho. Eu quero entender melhor. Não tenho esse trabalho de traduzir. O formato final, a realização que eu queria, que não ficou muito clara. Então, é basicamente um estudo sobre a física do SVF, né? Isso. Bom, eu quero entender a física e poder falar sobre ela, Eduardo. Sabe? Eu quero falar com propriedade, com base nos fragmentos, o que é muito interessante, porque quando eu vou primeiro aos fragmentos, né, quando eu vou ao comentador, eu vou dizer, nossa, eu agora, ou seja, a minha capacidade de julgamento melhorou muito com os comentadores, porque eu vou direto, né, no fragmento ali, então eu vou dizer, não, peraí, isso aqui pode ser diferente, não é? Então eu gostei muito de fazer isso. Mas ia chamar de Zenon. Em inglês mesmo, Zenon. Zenon. Olha, você sabe, eu vou te falar, você sabe, o Aldo com certeza sabe, né? Que no scholarship, do trabalho acadêmico atual, as pessoas pedem para, olha, só você botar SVF 2379, por exemplo, não é o suficiente. Eles não, na verdade, não gostam. Eles gostam, aquilo é melhor da onde exatamente, por exemplo, o George Laércio, melhor as pessoas preferem os scholars, né? Os amigos da Flávia Amaral, lá os gatekeepers
Eu lembro desse debate, eu lembro desse Eu debate. tô só infiltrada aqui. Gatekeepers of Knowledge, eles preferem, não, que estão certos também, nisso estão certos. Eles preferem porque, claro, o von Arnim é um trabalho de mais de 100 anos atrás, não é? Então, ele, na verdade, o que ele fez foi organizar, coletar os fragmentos da lógica, da física e da ética desses 3 grandes históricos. Depois tem mais alguns históricos depois, né? Alguns lá. Não chega ao meio, ao ensino médio, não. Fica ali nos... Não, fica, Então, claro, o trabalho, assim, esse é o heyday of classical scholarship, né? Lá, o de 100 anos atrás, né? Dos parentes do Heiner lá, né? Mas é meio ultrapassado. É meio ultrapassado. Então, assim, eu falo isso porque as pessoas falam, olha, não basta você citar SVF. Você tem que citar, é melhor citar. Mas vai estar, viu? Desculpa, Eduardo, realmente, no slide eu não coloquei, mas vai estar lá. Não é? Vai estar lá. No trabalho tem tem a citação completa, né? Como vê. É tanto que eu estou descobrindo pensadores do século V depois de Cristo, né? Que estão falando sobre o estoicismo, né? Eusébio, por exemplo. Isso, Eusébio, né? Pelagiano, tem muitos. Não, mas isso aí está correto. Eu estou colocando toda a citação completa. Porque aí para o slide eu não pensei... Por que as pessoas falam isso? Porque, na verdade, eu sempre falo isso para os alunos. Quanto mais longe da época, por exemplo, o Eusébio, por exemplo, as pessoas desconfiam logo, claro. Cara, 600 anos depois da pessoa, 1000 anos depois do Aristóteles morrer, tem gente citando Aristóteles. Eles tiveram acesso realmente ao Aristóteles. Então, tem razão para você citar exatamente a fonte, porque é isso, e faz sentido, né? Nisso, a British Scholarship, eu concordo com eles são rigorosos. Olha, 1000 anos depois, séculos e séculos depois, você desconfia daquele fragmento, né? Isso apenas um comentário formal sobre excelente comentário. Mas tá. Então é isso. Depois você ainda tem que me dizer a questão da conflagração em Panécio, aquele comentário de Francesca. O que é que você... Não, mas depois eu espero. Aí depois tem a Flávia e o Aldo aí para... Pronto. Provavelmente sobre o que eu falei agora, sobre a importância de você especificar a fonte mesmo. Né? Tá, a Flávia e o Aldo levantaram a mão. Eu acho que... Poxa, tomou um eco aqui. Nossa, mas está citado, viu, no trabalho, viu, Eduardo? Tá lá. Não, mas geralmente... Isso acho que é importante você levar em consideração quem está falando, quem está reportando. Porque... Sim. A gente hoje traduz, a gente coloca assim, né? Coloca primeiro o original, como você falou, depois igual, aí o Stoicorum, ou então também o LS. Agora, saiu uma edição mais recente do Stoicorum Veterum, né? Eu tenho ela física, inclusive, com 1900. Eu não sei a data exatamente. O Joelson já viu aquela edição verdinha, né? 3 volumes. E ela foi, como se fala, atualizada em alguns pontos. Agora, não sei se vocês sabem, mas tem uma edição fantástica. Com certeza o Stoicorum está atrasado em termos da lógica estoica, porque saiu uma edição dos fragmentos dos estoicos referentes à lógica do Husserl, uma edição alemã que tem 2.000 páginas. 2.000 páginas. É de 90, nossa, né? Essa é a lógica, Eu não consigo estar esgotado, mas eu conseguia um PDF e imprimir, né? São 2.000 páginas, é uma obra genial. Tem no Baralhão. Baralhão, Livraria Gênesis. Tem lá. Eu imprimi, está lá. E tem muita coisa ali nova, inclusive, né? Tem a biblioteca de Livraria Gênesis, ChatGPT, para traduzir, aí fica uma... Qual o nome da biblioteca de textos? Como é, Eduardo?
Porque é em alemão. Olha, eu já li em alemão, né? Já li uma época, mas não é. Você esquece, né? Então, mas hoje tem o ChatGPT, você bota lá. Sim. Corta e cola, bota lá, traduz bonitinho. É mesmo. Mas Boixá, tem a biblioteca de Herculano, né? Eles traduziram um livro inteiro do Crisipo agora, não sei se você está sabendo. Foi aquele italiano, inclusive, que publicou, o Ranocchia, né? Ranocchia publicou uns anos atrás. É o primeiro texto que se atribuído inteiro, o livro inteiro atribuído a Crisipo, é um livro de lógica, né? Foi resgatado da biblioteca de Herculano? Eu vou te mandar esse PDF, é uma coisa fantástica. Manda assim. O Ranocchia. Assim. Imagina, agora, você vê que as pessoas... Olha, mas o interessante será se você, de certa forma, desafiar o que as pessoas... Porque houve, nos últimos 150 anos, houve um grande trabalho de reconstrução do pensamento desses grandes históricos, né? E, na verdade, eu concordo com o do Crisipo. Eu acho que o Crisipo... Eu não tenho nada a contestar sobre o que a academia fala sobre o Crisipo. A minha questão é sobre o Posidônio. Eu acho que eles têm visão errada sobre o Posidônio. Mas sobre o estoicismo tradicional, o ortodoxo, eu acho que eles acertam na mosca, né? E também, olha, a minha posição, já falei aqui, não é mesmo. Olha, é de pouquinho diferente, porque o meu ponto de partida é de classical scholarship. Ali, não sou... Claro, eu acho que é importante para a filosofia de vida, essas coisas, cara, mas eu quero... O primeiro passo é entender que eles queriam falar exatamente. Não se estavam certos ou errados. Claro, isso conta também, claro, se está certo, se aquilo é furado, se aquilo faz sentido. Eu acho que o Posidônio faz sentido. Mas o meu ponto de partida é entender o que eles falam, né? Para contextualizar a pesquisa do Joelson, é um exercício de apropriação, né? Disso que se faz no exterior para a nossa língua. Que isso hoje, cada vez mais se perde noção disso, né? Que é preciso que a gente se aproprie isso em bom português, né? Literalmente. Então, fundamental. Em primeiro lugar, é isso. É um exercício de pesquisa, né? E um exercício de apropriação. Bom. Flávia, Tião. Opa. Gelson, muito obrigada. Eu acho que foi muito elucidativo o ponto que você quis demonstrar. E, como eu falei, né, não estou vindo da filosofia e eu pude seguir o raciocínio, então muito bom. Mas eu ainda fiquei presa ali no pneuma e na matéria, e na questão da interação. E aí só ficou, na verdade, assim, você falou que uma pergunta que não é respondida é a diversidade, que você falou que eu perguntaria, eu vou voltar nela. Na diversidade... na diversificação dos corpos e dos seres e tudo mais. Mas eu fiquei pensando, já que a influência divina, ela nunca... se a gente supor que a influência divina não vai parar nunca, que essa permeabilidade... Aí eu pensei muito em permeabilidade do corpo, né? Se a permeabilidade dos corpos, né? Ou, na verdade, se a influência do pneuma, que você chamou de avanço, né? Se o avanço do pneuma não tem fim, na matéria não tem fim, talvez isso não poderia explicar a diferença de haver corpos diferentes? Ou não? Sim, é possível. Esqueci agora o termo grego, Aldo. Segundo os acontecimentos. Segundo os acontecimentos, tem um termo grego, esqueci, agora só procurando aqui, onde a divindade ela inicia o seu movimento, mas é como se ela não tivesse controle sobre o que ia acontecer, sobre o que vai acontecer. É possível pegar por aí, por esse fragmento. Não, claro, não nos vai dar uma ideia clara realmente do que seria. Não dá detalhe. Mas sim, seria possível, porque ela tem esse movimento inicial, mas ela não consegue. Eu acho que Epiteto tem uma passagem muito bela até, que ele diz, olha, Epiteto personifica a divindade, né? Como se estivesse conversando, e diz, poxa, Epiteto, se eu pudesse, ele diz assim, né? Se eu pudesse, eu tornaria o seu corpo mais forte, né? Mas, apesar disso, eu dei a você parte de mim.
essa capacidade de você entender o mundo, né? Saber como ele é, de você lidar corretamente com as representações. Mas realmente, pode ser, seria Não sei, o eu fiquei caminho, mas... pensando se isso... Não, mas pensou para mim corretíssimo. Para mim tem uma lógica, realmente. Tem uma lógica. As coisas vão... Se a divindade tem a permeabilidade, avança na matéria, e não há fim nem começo, para mim, eu não li esse texto, mas para mim, sim, é a descrição mesmo. Não, o final, vamos dizer que há um fim nesse sentido, né? No fim, porque a matéria ela não será mais individualizada enquanto corpos individuais. Não será mais. Será tudo uma grande massa disforme, né? Eu acho que Ricardo Salles fala de indeterminação. É o áperon. Fala do áperon. Sabe? É uma grande indeterminação. Mas sim, é possível. Mas é como diz, né? Vamos avançando. Sim. E aí, outra coisa, só uma sugestão, embora você falou que não vá fazer a tradução, mas aí o Aldo falou da apropriação em língua portuguesa, e eu estou realmente nessa fronteira aí, de estar numa imersão, numa cultura anglófona agora, mas ainda produzindo em português. Eu acho importante que, mesmo que você não tenha pretensões tradutológicas, sei lá, de critérios, né, e tal, que você disponibilize o texto em português para dar realmente acesso às outras gerações, aos seus contemporâneos, para seguirem, né? Então, não menospreze essa tradução, não, deixe ela fazer parte do trabalho. Eu já tenho a parte de Zenão, né, como eu falei, né, do fragmento 85 ao 177, ele já está todo em português. Certo? Do 85 Ótimo. Ao 177. E aí de trabalhos na tradução também, mas é importante. Rever. Tá bom, muito obrigado pela pergunta, pela dica. Não, Aldo. Não é esse termo. É um outro. Não Aldo, foi eu, não, foi o Hector. O Hector. Aldo levantou a mão aí? Não, é só para falar sobre essa questão aí que a Flávia mostrou muito bem, que é o grande problema, né, que, inclusive, eu e o Joelson começamos a escrever um projeto em torno disso. E, resumindo muito, em resumo, é o seguinte: a partir do período imperial, os estoicos passam a ver na matéria algo que se opõe à divindade, né? Possam ver a matéria como resistindo à divindade. E isso, por um lado, pode ter suas raízes lá no Timeu de Platão, né? Quando Platão fala que o demiurgo ele convence a matéria, né? Persuade a matéria a aceitar a ideia, mas a matéria, por sua natureza, ela é rebelde, né? E acaba se livrando da matéria, daí que o mundo da matéria é da geração, e pode também estar amparado na física posidoniana, né? Aí o Eduardo que pode falar mais sobre isso, porque justamente esse é o caso, que segundo o Eduardo, para Posidônio, os elementos que eram vistos como passivos antes de Posidônio passam a ser vistos como ativos. Aí dá para entender a atividade da matéria, mesmo que seja uma atividade de resistência, né, frente à divindade. Isso. Então dá para entender porque alguns corpos são dessa forma e não de outra. Por essa resistência. Interessante. Se isso dá para entender, não sei, mas isso é o começo da conversa. Eu ia por aí. Eu segui aí. Então, olha, eu vou tentar emendar a resposta sobre a ecpíroses com essa questão da interação entre os elementos. Então, a diferença entre a ecpíroses do... Olha, primeiro, isso é testemunhado nos fragmentos que são encontrados no Estobel, mas, na verdade, eles pertencem ao Ário Dídimo. Isso já é provado pelo Algra, que eles fizeram um grande trabalho sobre toxografia, né? Até um escola lá da Austrália, esqueci o nome dele agora, famoso, Algra esqueci o nome dele. Algra é holandês, né? Então,
Isso está segundo o Ario. O Ario Dídimo é um dos poucos editores, doxógrafos, que, na verdade, ele não é contra o estoicismo, né? A maioria é contra. Até o Cícero é contra. Até o Cícero ele já escreve meio que criticando, né? E sem falar naquele cético, aquele insuportável. Qual é o nome dele mesmo, Aldo? O empírico, sexto empírico. Empírico. Insuportável. Aquilo não é flor que se cheira. Mas ele traz os fragmentos bons, Eduardo. Não, mas ele já apresenta criticando. Ele já tem um ponto de partida crítico. Já tem um ponto de partida crítico. Claro, é ótimo, né? Bem, graças a Deus ele está aí. Mas ele já tem um ponto de vista crítico. O Ario Dídimo não tem. O Dídimo a gente coloca exatamente como está. Como os históricos colocaram isso. Então, nisso você já vê que tem uma diferença entre o Crisipo e o Cleantes. O Salles escreveu um artigo muito interessante sobre isso, né? É o seguinte, na Ecpírosis, né? Fim do mundo, lá. Por quê? Porque o fogo precisa, ele tem que se alimentar, é o mundo orgânico. Esses elementos estão vivos, então eles se alimentam de coisas, sabe? Eles se alimentam da água do mar, se alimentam da água do rio, se alimentam da água terrestre. E você vê que a partir dessa anatímesis, né, que se chama, né, dessa alimentação dos líquidos, aí surge, por exemplo, os ventos, as chuvas, até terremoto, estrelas cadentes são formadas a partir, todos os fenômenos atmosféricos são formados a partir desse processo de alimentação. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais nada para o fogo se alimentar. Então, então ele vai se expandindo, se expande. Agora, a diferença entre o Cleantes e o Cleantes e o dele mesmo, e o Crisipo, é que para o Crisipo o fogo chega uma hora que ele mesmo se destrói. E ele vira um flash. Vira só um flash. Agora, para o Cleante, não. Para o Cleante não tem, na verdade, não chega até o final. O Cleante, você vê que o fogo tem sempre uma pressão ali. Se tem pressão, meu querido, se tem alguma coisa qualificada, não acabou. Se dentro do mundo tem uma coisa qualificada, se tem fogo, que seja, só fogo, está qualificado, então não acabou. Então a divindade está ali, firme e forte. Agora, então, eu diria que o Posidônio ele vai junto com o Crisipo, porque há uma tensão, ali dentro do fogo da Ecpírosis, há um embate entre... Há um conflito ali. Ali há um conflito. Então, há interação já ali. Os elementos já... O fogo está indo um contra o... Está se movimentando ali. Agora, a saída do Posidônio, que ele, na verdade, ele tirou de quem? Dos pitagóricos, que eu defendo essa tese, é essa, que o fogo completo, aí quando ele está na sua máxima expansão, quando ele ativa bliss, né, quando ele está lá, ele está no máximo, não há mais nada fora, nem vácuo existe fora, é impensável, não tem nada fora, ele atingido é o máximo. Agora, então ele está ali é o máximo, ali é só fogo. Aí, na primeira contração, ele, o que é? Aí é a saída pitagórica. Ele já tá, de certa forma, ele já está pegando quando ele contrai, quando ele murcha, começa a murchar, ele já está pegando as direções absolutas que ele mesmo formou quando se expandiu. Agora, essas direções absolutas, aí quando ele começa a encontrar, ele já não é mais fogo,
já é uma miríade de átomos, de pirâmides. A miríade de pirâmides. Então, na verdade, o que está atrás dessas pirâmides é pitagórico a coisa. O que está atrás dessas pirâmides são os princípios. Os princípios do Filolau, lá do Pitágoras. O limite limitado. Então, já a questão toda é essa. A metafísica do Posidônio é o seguinte: ele tira a matéria, a matéria sem qualificação não existe. Você vê o Galeno criticando. Isso está daquele meu polêmico artigo lá que já foi que a Oxford Studies Censurado. Exato, censurado mesmo. E Ancient Philosophy já está agora, olha, o destino dele está sendo decidido agora em algum lugar, algum gabinete lá pelo menos da Europa continental, né? Não sei aonde, mas pelo menos a Europa continental, né? Eu espero, né? Então, aí voltando, o que estava, então o passivo já não é mais a matéria completamente qualificada. Por quê? Porque não faz sentido também completamente qualificado, o vácuo, nada, seu princípio. O Galeno fala, seu princípio de nada. O nada. O princípio ele tem que ser minimamente ativo, ele tem que ser minimamente influente. Então, e é isso. Os princípios estoicos tradicionais, eles não interagem como elementos. Isso está todo mundo contente com isso. Todo mundo contente com isso. Eles não interagem enquanto elementos. Já o do Posidônio, que é em última instância derivado do pitagorismo, eles interagem, né? O que é? É aquela lista dos 10 dos opostos pitagóricos, né? Limitado e ilimitado, par, ímpar, né? Mas são todos, você pode ver que eles entram eles interagem, são opostos, né? E não são os princípios do Aristóteles, por exemplo, que é matéria e telos e forma, enquanto a matéria não faz nada, a forma faz tudo, né? Então eles interagem. Agora, mas isso é metafísico, né? São princípios metafísicos, não princípios físicos. Você pode entender a formação do mundo a partir desse, porque eles vão estar ali dentro, mas você não vai evidenciá-los fisicamente ou empiricamente, apenas ontologicamente, mentalmente. Para existir isso, é aquilo. Eles estão ali inseridos de alguma maneira, né? Eles podem ser concebidos mentalmente, mas eles não podem ser, mas ao mesmo tempo, eles interagem, eles estão em conflito. E aí, então voltando, aí a partir dessa miríade de átomos, de átomos ideais, dos mônades, e esses mônades aí vão entrar em interação, e o mundo vai surgir de novo a partir quase do nada, né? E aí todo o processo histórico, vai lá, o processo histórico vai se formando, né? Olha, assim, fantástico. É meio isso. E tem lá, você vai buscar tem lá, dos fragmentos, por exemplo, do Cleomedes, né? O Cleomedes tem isso, né? Que na verdade é o ponto de partida. Cleomedes, aquele historiador, quando aquele historiador mesmo, Dionísio Sículo, né? Teodoro Sículo, né? Também você tem esses fragmentos. Esses fragmentos, assim, espalhados, né? Pode defender, né? Claro,
Eu só trabalhei nesse meu artigo polêmico, claro, não trabalhei com nenhum artigo polêmico, nenhum fragmento polêmico, são todos do Kit, né? Todos que eu mencionei são do Kit, né? Mas se você buscar, tem ali no Cleomedes, tem no Diodoro Sículo, vai ter no Alexandre de Afrodísias mesmo, nos comentaristas aristotélicos, no Sêneca direto, né? Mas é aquilo, né? É nosso trabalho, a gente vai, né, Aldo? Você aprendi com o Aldo, vai tocando a bola, é isso aí, vai tocando a bola, é isso aí. Vai fazendo e... O resultado vamos... o resultado nunca o resultado é a ação em si, né? O resultado é a ação em si, a verdade é essa. Muito bom, muita coisa para prospectar ainda. Bom, então... Só um adendo aqui para inserir o Panécio, né? Porque o Panécio era o mestre do Posidônio, né? O Panécio era o mestre do Posidônio, né? E o Panécio ele já teve uma série de reformas éticas, estoicismo e éticas e políticas, né? E também e físicas também, essa ideia de que o mundo não acaba, em última hipótese o mundo não acaba. O Posidônio é como se fosse um braço científico um braço científico e metafísico, é verdade. O que faltava ao Panécio era a ciência e a metafísica. Isso sobra ao Posidônio, né? A verdade o Panécio não tem. Embora o colega da Flávia Amaral Inudo fala, não, o Panécio escrevia, ele apresenta o Posidônio como um mero discípulo do Panécio, né? Inudo, né, da Universidade de Toronto, né? O cara lá é um bambambam. Claro, grande trabalho, óbvio. Mas eu critico ele. Não, Posidônio que era um discípulo do Panécio. Assim, eles tenta minimizar ao máximo o trabalho Posidônio, né? Mas não é. Panécio não tem, você não tem trabalho sobre teoria física, teoria metafísica. Lá ele tem lógica e ética, bastante, né? Mas essas coisas ele não tem. Talvez tenha, mas não sobrou nada foi preservado. Mas não tem, não, também não tem. O que tem um grande aluno, tem um Posidônio como pupilo, né? Isso já não é pouca coisa, não. E eles lá, e vale a pena notar que os dois eram. Olha, isso é interessante, isso eu falei numa palestra que o Aldo organizou, né? Tem uns anos isso, né? Olha, os dois foram pritanes, né? Os dois foram como se fossem embaixadores de Rhodes, né? Um cargo elevado. Agora, eu lendo uma vez um livro sobre diplomacia no mundo antigo que não tinha nada a ver com... Não falava ninguém, falava que Rhodes tinha uma grande tradição de diplomacia no mundo antigo. Olha, quem? Dois grandes... embaixadores de Rhodes, Panécio e Posidônio, né, Os caras sabem, os dois eram grandes personalidades, né? Isso aí. Obrigado. Aí estavam inseridos na política de Roma também, eles estavam ligados lá. O Posidônio era intimamente ligado ao Pompeu, né, aos optimáticos, né? Você tem lá o Cícero já era ligado aos céticos, né? Claro, o Cícero era um cético. E o grupo do César, a quem era ligado? Ao Epicuro. Herculano, Epicuro, né? César era um epicurista, claro. Aliás, Jacques Taès é epicurista, né? Então tem essa coisa, é muito legal. O bom de trabalhar com filosofia em Roma é que é história também, né? Essa filosofia lá dos pré-socráticos, claro, o pensamento puro, né? Mas não tem um componente histórico ali. Já em Roma você tem um componente histórico, né? Você tem lá, você sabe onde é que eles fizeram, né? Eles são personalidades históricas, né?
Sem falar desses grandes filósofos com que o Aldo trabalha, né? Aí já são figuras lá. Figuras decisivas da história. Marco Aurélio, decisivas, da Sêneca, o próprio Sêneca, figuras decisivas da história mundial, né? Isso aí. Bom, posto isso, eu vou fazer o seguinte agora, né? A gente vai passar para a segunda pauta do encontro.